Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia 30 de setembro celebramos a memória do presbítero e doutor da Igreja São Jerônimo. E, findando também esse mês, refletimos acerca do mês da Bíblia. Passou, mas não deixaremos dele de falar. Mês da Bíblia 2025, carta aos Romanos. A esperança não decepciona, conforme está em Romanos 5, versículo 5. Pois bem, a Carta aos Romanos é o tema escolhido para o mês da Bíblia 2025, promovido pela Comissão de Animação Bíblica Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e por instituições bíblicas, entre elas o Serviço de Animação Bíblica, o SAB Paulinas. O lema é extraído de Romanos 5,5. A esperança não decepciona. A escolha desse livro e do lema visa aprofundar a temática do Ano Santo da Encarnação de Jesus Cristo, há 2025 anos. Peregrinos de esperança. Neste ano, celebra-se também os 1700 anos da proclamação do Credo Niceno-Constantinopolitano, originalmente elaborado em 325 pelo Concílio de Nicéia, na atual Turquia, e aperfeiçoado no Concílio de Constantinopla em 381. O jubileu refere-se a um tempo especial, à menção de um ano jubilar a cada 50 anos em Levítico 25, de 8 a 13. Durante esse período, o povo de Deus observava o repouso da terra, com a devolução das propriedades vendidas devido a dívidas aos antigos proprietários, além da libertação de escravos que se haviam vendido ao credor por razões financeiras, incluindo a própria família. A expressão Ano da Graça do Senhor, referindo-se ao ano jubilar, ocorre em Isaías 61, nos versículos 1 e 2, e é proclamada por Jesus da sinagoga de Cafarnaum, sendo considerada a base de seu programa de missão, conforme o evangelista Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19. Na tradição cristã católica, o primeiro jubileu foi proclamado por Bonifácio VIII, em 1300, com celebração a cada 100 anos, passando para cada 50 anos com o Papa Clemente VI, em 1343. Em 1470, Paulo II mudou a frequência para cada 25 anos. Há também jubileus extraordinários, como o Ano da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco em 2015. E aqui eu também faço um adendo ao de 2033, que será mais um jubileu que vivenciaremos, referente aos 2000 anos de nosso Senhor Jesus Cristo. O ano jubilar é um momento propício para intensificar a oração, promover a reconciliação e peregrinar até os lugares sagrados, como os santuários e as basílicas, com o objetivo de celebrar a fé e proporcionar uma tomada de consciência sobre o próprio itinerário espiritual. Então, a Carta aos Romanos é considerada de autoria paulina, porém, pela teologia, pela quantidade de palavras que não ocorrem em outras cartas proto-paulinas, da autoria de Paulo, e por não ter a fidelidade clara que justifique a densidade teológica que encerra, acredita-se que, provavelmente, não tenha sido escrita diretamente por Paulo, mas por um discípulo seu ou por um membro importante para a comunidade de Roma. Essa hipótese não tem consenso entre os estudiosos, mas seguiremos essa possibilidade, apesar de não haver dúvidas de que é possível considerar essa carta como pertencente à tradição paulina. Os biblistas que concordam com a autoria de Paulo afirmam que foi redigida em Corinto e sua datação oscila entre 55 e 58 d.C., antes de sua terceira e última viagem missionária. Essa conjectura parte da informação descrita em Romanos 15, 14 e 33, de que o apóstolo pretendia subir a Jerusalém com a coleta para os pobres e depois ir à Espanha, mas antes desejava chegar à capital do Império, Roma, para ser auxiliado na evangelização entre os espanhóis. Aqueles que duvidam da autenticidade da autoria paulina datam-na antes da morte de Paulo, entre 62 e 63 d.C., possivelmente entre 56 e 60 d.C., ou logo após sua morte, entre 62 e 65 d.C., pela afinidade com a problemática desse período, por causa da linguagem e da proximidade com a teologia paulina e porque se diferencia das cartas deuteropaulinas, segundo Tessalonicenses, Colossenses e Efésios,
com datação bem posterior ao martírio do apóstolo. Além disso, a identificação dos interlocutores de uma forma geral não é problemática, dado que a carta é dirigida aos romanos. Essa comunidade não foi fundada por Paulo nem era conhecida por ele. Não há informações precisas de quando o movimento de Jesus chegou em Roma ou de quando essa igreja tenha sido fundada por um dos seus apóstolos. Santo Irineu de Lyon, século II, afirma que a comunidade foi fundada e estabelecida em Roma pelos apóstolos Pedro e Paulo, conforme contra os hereges 3:3:2, pouco antes do martírio de ambos. Isso permaneceu na tradição, mas não tem fundamento histórico. Os dados mais antigos sobre a presença dos seguidores de Jesus em Roma são do historiador Tácito, 115 d.C., que relata o suplício dos cristãos no período do imperador Nero, após o incêndio em julho de 64. Há também a informação de que, pelo edito de Cláudio, provavelmente em 49, muitos judeus foram expulsos de Roma por causar tumultos, investigado por Crestus, que é identificado como sendo Cristo, vida dos 12 Cesares de Suetônio. Não obstante, os problemas presentes no edito, como a identificação de Crestus com Jesus e sua datação, 41 ou 49 d.C., pode-se afirmar que na década de 40 já existiam cristãos no seio das comunidades judaicas na capital do império e que, na época, havia 13 comunidades judaicas, porém nem todas possuíam sinagoga. Isso pode ser confirmado pela presença de Áquila e Priscila em Corinto, após serem expulsos de Roma. Além disso, caríssimos irmãos e irmãs, é de suma importância entendermos que não é possível precisar um objetivo específico ou um dado histórico que indique a finalidade dessa epístola. Por isso, há várias hipóteses. A primeira é que Paulo pretende ir a Jerusalém levar a coleta para os pobres, Romanos 15, de 25 e 26. O que não era somente um gesto de solidariedade, mas de comunhão entre as comunidades gentílicas e a igreja-mãe em Jerusalém. A segunda hipótese propõe que Paulo precisava ser acolhido pelos romanos, bem como seu evangelho, e ao mesmo tempo necessitava oferecer ajuda à sua comunidade que se encontrava com dificuldades em manter a comunhão e a reconciliação, devido à quantidade de gentios que aderiram ao movimento de Jesus e que se tornaram a maioria na comunidade. A terceira hipótese, relacionada com a anterior, seria o intuito do apóstolo de que os cristãos de Roma facilitassem sua viagem missionária para a Espanha, talvez com ajuda econômica por meio de pessoas que poderiam contribuir com a missão. Essas finalidades estão ligadas à possibilidade de Romanos ser de autoria de Paulo, mas poderia haver uma quarta hipótese. Esta se baseia na constatação do retorno a Roma dos judeus que foram expulsos após a morte de Cláudio, o que teria feito surgir a necessidade de retomar os fundamentos da vida cristã e de ressaltar o sentido universal da redenção em Jesus Cristo, como a tentativa de os judeus acolher os gentios. Dessa forma, eles mesmos teriam apelado para a autoridade paulina. Por fim, mais ou menos importante, este livro pertence ao gênero epistolar, dado que há o cabeçalho, a saudação no início e no fim e a bênção final, semelhantes ao esquema das outras cartas do Novo Testamento. Há várias propostas de subdivisão das argumentações presentes no texto, mas por causa do gênero epistolar, o livro segue o esquema clássico de uma carta, a introdução epistolar, com cabeçalho ou remetentes ou destinatários à saudação, em Romanos 1, de 1 a 7. Um corpo epistolar, no qual é desenvolvido o conteúdo em 4 partes. Primeira parte, a revelação da ira e da justiça divina, Romanos capítulo 1, 18 ao capítulo 4, 25. A segunda parte, a salvação de Deus para todas as pessoas justificadas pela fé, ou seja, a justificação pela fé, lá em Romanos 5, 1 a Romanos 8, versículo 39. Terceira parte, o lugar de Israel no plano de Deus, lá em Romanos 9, 1 a 11, 36. E a quarta parte, a exortação à cidade de Roma, lá em Romanos 12, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 13. E a conclusão com a saudação final, Romanos 15, 14 a 16, versículo 27. Há dúvidas de que algumas partes do último capítulo, Romanos 16, de 1 a 23, pertençam à carta, pois as pessoas mencionadas são de Éfeso. Ainda assim, há a possibilidade de que fosse um bilhete
ou uma breve carta destinada àquela comunidade. Só aqui para evidenciar a vocês, não sei se dá para ver direitinho, mas as divisões, né, do livro de Romanos. Esse subsídio eu adquiri na Livraria Paulinas, então vale a pena você adquiri-lo também, né? Aí aqui ele vem trazendo a questão dos destaques teológicos, que eu não me aprofundarei aqui, mas indico para que você possa fazê-lo, algumas orientações práticas, algumas formas, alguns encontros para que possam ser feitos e uma celebração. Então indico para que possamos sempre meditar a Sagrada Escritura e nesse dia 30 de setembro, de forma particular, pela memória do presbítero e doutor da Igreja, que traduziu a Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata, ao qual nós tivemos acesso. Paz e bem.